Fala pessoal, tudo bem? Aqui Thiago Pavani, estamos direto dos estúdios do CT Hub para mais um episódio especial do nosso Security Talks, parceiro estratégico nosso que é a Avantia, aqui no CT Hub, no Seg Summit, com convidado sempre especial. E hoje a gente vai falar de compliance, risco de segurança, protegendo a reputação para sustentabilidade do negócio, e a vertical aqui em questão é o agro. Então, quero fazer as boas-vindas ao Alexandre Soares, ele que é gerente comercial da Avantia. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, prazer. Boa. E agora o nosso convidado especial, Massa, ele que é Compliance Director da Bung. É isso aí, Massa, bem-vindos. Ok, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Alexandre, com você também, Thiago, falando um pouquinho aí sobre o agronegócio, falando sobre a Bung, um pouquinho do que a gente está fazendo dentro da companhia como um todo. Boa, agora, Massa, eu acredito que o agro, ele brilha os olhos, né? A nossa menina dos olhos do Brasil. E fala um pouquinho pra gente como é que fazer a gestão de risco, compliance, governança, nessa e ética, né, corporativa, e principalmente nessa magnitude que é a Bung no agro no Brasil. Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre a empresa também. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Eu tenho pouco tempo de experiência aí no agronegócio, só na Bung eu estou há 27 anos e estou com a área de compliance também, com essa parte de segurança corporativa, né? Dentro desses 27 anos, 14 anos eu trabalhei em auditoria interna, trabalhei também em controladoria, e nos últimos 12 anos eu assumi essa cadeira na parte de compliance. Nos últimos 4 anos também incluí dentro do meu chapéu aí a parte de segurança corporativa, que passou a ser também um ponto bastante importante aí no agronegócio, sem dúvida. É uma área que tem muito risco e tem muita questão que traz um interesse, uma preocupação grande das empresas, né? Então, as empresas do agronegócio investem muito nessa questão, tem uma preocupação muito grande com a área de segurança. Mas no agronegócio em si eu tenho um pouco mais de tempo. Na realidade, eu tenho passado ali mais 10 anos, somando 37 anos no agronegócio. Então, eu acho que eu sei alguma coisa de agronegócio. Eu acho que tem como falar. O pessoal me chama de Massa, mas meu nome é Massamitsu Alberto Ico, mas se falar em Massamitsu, o Alexandre mesmo já está falando, eu não sei nem falar o seu nome. Então, todo mundo me conhece como Massa aí no mercado, né? Eu acho que é como eu sou conhecido. E a Bung é uma empresa de agronegócio com uma presença global. A gente está aí presente em 37 países, tem só aqui na América do Sul são mais de 150 localidades onde a gente tem instalações que sejam fábricas, que sejam centros de distribuição, escritórios de logística, portos, transbordos. Então é uma complexidade que envolve vários tipos de instalações, escritórios comerciais, escritórios administrativos. Então tem uma série de riscos distintos. E como que a gente gerencia todas essas questões? É uma complexidade grande quando a gente pensa não só na questão de compliance e também na questão de riscos de segurança também. A empresa tem mais de 200 anos de existência, a matriz dela hoje é em St. Louis, nos Estados Unidos, que é o berço do agronegócio nos Estados Unidos, né? Para quem estudou um pouco de geografia nas épocas passadas, né? Lá os Estados Unidos tem o rio Mississippi, onde você tem toda a questão lá da produção agrícola, principalmente de grãos que são concentrados naquela região, e a gente está ali com um escritório ali desde, eu não vou lembrar a data específica, mas uns 4 anos, mas a gente sempre teve operações nos Estados Unidos, né? Então, é uma empresa que tem mais de 200 anos de existência. E como que uma empresa durou mais de 200 anos? Porque ela tem algumas preocupações específicas, e uma das questões é justamente essa análise de riscos, né? A parte de análise de riscos e todos os tipos de risco. O mercado de commodity, ele tem riscos específicos, principalmente quando a gente fala riscos da parte de negócio, que são basicamente riscos mercadológicos de commodities, mas tem os riscos operacionais, incluindo aí os riscos de segurança, incluindo também riscos reputacionais, que entra muito na parte de compliance. Então tudo começa com uma análise adequada de riscos, a gente identificando as áreas onde que a gente tem realmente os riscos de maior, vamos assim,
probabilidade e impacto dentro do nosso negócio. Então, uma análise adequada de riscos é o começo de tudo, né? Acho que para começar, vamos por aí a gente vai seguindo um pouquinho em relação aos outros temas aí. Alexandre, responsabilidade, hein? Cara, é uma vida. Cara é fera, hein? E tem muito conhecimento. Eu tô aqui para aprender, antes de mais nada, né? Obrigado, Massa, aí pela aula que eu tenho certeza que você vai me dar aqui também, né? Tem umas colas aqui, né, de algumas dúvidas importantes do mercado que seria interessante Claro. do nosso telespectador conhecer. Também eu tenho muito interesse em conhecer e saber um pouquinho mais aí sobre as atividades dentro da Bung de compliance e como você enxerga, né, um pouco da sua experiência aí, da sua visão do compliance aí dentro das grandes corporações. Uhum. O agronegócio, para quem conhece a cadeia do agronegócio, vocês sabem que é uma cadeia extremamente complexa, vamos dizer assim. Por que complexa? Porque ela tem diversos tipos de participantes, vamos dizer assim, né? Você tem desde do início que você tem o produtor, né, que é o fazendeiro em si. Então ele é o primeiro elo da nossa cadeia. Depois você vai ter o produtor de insumos, uma empresa de fertilizantes, uma empresa de agroquímicos, eles produzem os insumos para os produtores. Depois você tem a agroindústria, que somos nós, que a gente compra a matéria-prima, né, que é o produto final do produtor, e a gente faz a industrialização e a comercialização. Depois a gente tem a cadeia logística, que faz parte também do complexo do agronegócio, e posteriormente a gente tem o distribuidor final ali, o consumidor final, onde a gente vai atingir o produto, né? Então, até a gente tinha um slogan no passado que a gente utilizava, que era que a empresa é do campo à mesa, né? Então ela estava lá no campo colhendo o produto que chegava lá na mesa do nosso cliente, quando a gente tinha produtos de consumo, né? O óleo de soja, por exemplo, a margarina que ia, a farinha de trigo, né? Tudo isso chegava até a mesa do consumidor final. Então, na realidade, essa é a grande cadeia do agronegócio, é uma cadeia muito extensa. E por ser essa cadeia muito extensa, ter essa quantidade de diferentes players atuando, a gente tem uma questão de uma quantidade muito grande de riscos. Tem também, ao mesmo tempo, oportunidades que podem ser capturadas. E como que a gente estrutura o compliance? Quando a gente olha em programa de compliance dentro das organizações, a gente tem que olhar qual que é o objetivo desses programas, né? Os objetivos desse programa, na realidade, é prevenção, mitigação e remediação dos principais riscos. Por isso que a gente falou que tudo começa ali na análise de riscos, né? Então, a gente cuida muito dessa questão da prevenção, detecção e remediação dos riscos. Partindo ali do que? Da análise de risco, identificando o que é importante, e depois você tem as ferramentas ali, que é justamente todos os pilares de um programa, que vai desde código de conduta, políticas, treinamento, o canal de denúncias, né, os procedimentos ali de gestão de terceiros, de investigação, de auditoria e monitoramento. Tudo isso faz parte do arcabouço de pilares que vão ali ajudar, que atuam como ferramentas auxiliares na mitigação desses riscos e também na disseminação da cultura da integridade, né? Então, isso tudo funcionando adequadamente, a gente tem ali um programa de compliance estabelecido. Agora eu vou te falar uma coisa. Quando a gente olha no mercado agro como um todo, com sei lá quantos 1000 players diferentes, de portes diferentes. A gente tem agroindústrias gigantescas, faturamentos bilionários, mas ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa que é o fazendeiro, que é o CNPJ, ou que é o CPF ali. E a gente tem um CNPJ que tem uma pessoa que é o dono, que está prestando serviço. Então, você vai ter características muito diferentes. Então a gente não tem como exigir de todo mundo que todo mundo tenha um programa de compliance robusto, né? Isso tem que ser adequado à realidade de cada um. Mas pelo menos atuação de forma ética e íntegra é o mínimo que a gente busca. Então, o grande desafio, entrando um pouco até na questão do desafio, né? O grande desafio que a gente vê quando a gente fala de compliance, eu acho que é justamente a gente trabalhar toda a cadeia, né? Como grandes companhias, como grandes multinacionais, eu acho que a gente tem um papel não só ali dentro do compliance, dentro da sua organização, mas também olhar a sua cadeia produtiva e disseminar essa cultura para que todo mundo
pelo menos tenha um pouco de conhecimento sobre esse tema, né? Eu acho que isso que é importante ali nessa cadeia que é tão extensa, tão grande, né? Ô, Massa, e falando aqui um pouco do, do- dos dados, né, dos analíticos, tudo que o compliance gera, que ele Uhum. traz para dentro, né, como que você está enxergando assim a evolução do compliance com tudo que o mercado vem evoluindo, né, em questões de tecnologia, ali saindo um pouquinho Uhum. do administrativo, indo mais É. para pro operacional da coisa. Então, quando a gente fala de compliance, a gente fala que o Brasil já viveu diversas ondas na evolução do próprio compliance, né? A gente teve uma primeira onda ali que era muito mais uma questão do compliance regulatório, que era justamente ali, eu tenho que fazer de acordo com o que a lei manda, com normativa, com regulamento, né? Então a gente tinha nessa época ali muito mais as empresas implementando programas porque precisavam estar de acordo com as legislações. Aí depois passou por uma segunda onda, que aí a gente já vai um pouco mais na questão de olhando a efetividade dos programas, a preocupação com a questão em relação a como que o programa de compliance vai auxiliar as empresas de uma forma efetiva, de como que o programa é realmente implementado, que ele funciona de forma efetiva. E aí depois agora vem um pouco mais a questão de olhar o programa de compliance como mais uma disseminação da cultura de integridade, olhando de uma forma mais de integridade como um todo. E hoje, quando a gente fala de integridade, a gente está olhando ali um arcabouço que vai muito mais do que regulatório, muito mais do que fraude e corrupção, mas olhando também direitos humanos, ESG, né, que tanto se falou aí, ou fala ainda, né, continuam se falando de ESG, então olhando tudo isso de uma forma um pouco mais abrangente, o compliance atingindo um pouco mais outras áreas, olhando um pouco mais não só a questão ali regulatória de fraude e de corrupção, mas olhando também para ESG, para direitos humanos, olhando para o social, né, então eu acho que agora a gente está um pouco mais nessa questão, olhando também para a cultura de integridade e olhando para dentro e para fora da sua organização, né? E olhando na questão agora de desenvolvimento, o que está vindo aí em relação às novas tendências, a gente vê muito o que a gente não podia deixar de falar da questão do uso da inteligência artificial, que ela é muito boa, traz riscos também, então você tem que avaliar até que ponto você vai utilizar isso, porque você tem a questão de todos os riscos que ela traz, mas ela tem muito benefício. E a questão né, a gente estava até discutindo um pouco antes do nosso podcast, né? Que a IA veio para ficar e quem não usar vai ficar para trás. Não Isso é tem, fato. não tem como a gente falar de um profissional daqui a alguns anos que não tenha o que a gente fala do letramento digital. Ele não precisa ser um expert, não precisa ser um cara que domine, mas ele tem que saber. Ele tem que conhecer a IA, ele tem que saber para que ela pode ser usada, como ela pode ser usada, qual o benefício, qual que é o risco também de utilizá-la. Né? E as empresas que elas estão surgindo agora, ou as que já estão no mercado Uhum, consolidadas, que querem aprimorar todo o seu fluxo ali de governança, de compliance, como que você enxerga que as IAs elas podem ajudar ali nesse passo inicial, no aprimoramento de empresas que já têm um sistema de compliance bem uhum, completo, uhum, bem firme, né, na empresa? Como que você enxerga que empresas uhum, menores, né, ou já consolidadas podem usar todo esse sistema de inteligência artificial a seu favor? uhum. Eu acho que assim, a inteligência artificial ela tem muitos, traz muitos benefícios para qualquer empresa, tamanho de empresa, e até para pessoa física. Muita gente hoje utiliza IA até na pessoa física para fazer atividades até corriqueiras. Então, eu acho que tem o grande conselho aqui tem que saber usar. Use com cautela, use com discrição, né? Mas Uhum. utilize. Tem que aprender a utilizar, porque ela traz benefícios de velocidade. Eu vou te dar um exemplo simples ali. Relatório de investigação de fraude.
Um relatório de investigação de fraude, você levava lá 1 dia e meio para escrever ele, sem revisão, só para escrever. E hoje na IA você leva 3 minutos. Lógico que depois passa por um processo de revisão. Claro, mas o tempo não... Mas é uma coisa que isso a gente utiliza. Eu posso te falar, é verdade isso. A gente utiliza e faz. E a qualidade é até melhor. Porque a gente faz relatório em inglês, então ninguém é nativo, mas ele já faz em inglês. E não precisa as minhas informações estarem em inglês. Eu tenho um modelo, um template, eu tenho o meu sumário das entrevistas e é basicamente, eu tenho a denúncia em si e pronto, eu jogo lá dentro. Tem um prompt, né, que é como ele deve elaborar, e ele faz isso em menos de 3 minutos, ele te apresenta o relatório. E aí é só o processo de você refinar, de revisar. É lógico que isso precisa fazer, mas ele já sai do meu modelo, já sai do meu template. E com uma qualidade, vamos dizer assim, até melhor do que se alguém fosse escrever, né? Então, tem esses benefícios. E tem muitos outros, né? A questão de análise de tendências num canal de denúncias. Você pode pegar toda a base do seu canal, fazer análise de denúncia. Pode ser usada para o risk assessment, que é aquela fase inicial. O cara está implementando o seu programa de compliance, mas para implementar ele precisa saber quais são os principais riscos da organização. Aí vamos dizer assim, ele pode utilizar um misto, ele pega, faz um workshop com a liderança, senta lá todo mundo para discutir riscos, e vai tomando nota, ou vai gravando de tudo aquilo, e pede para a IA, me faz um risk assessment baseado em todas essas entrevistas, ou nos resultados desse workshop. Ele vai te dar, pronto, bonito. Então tem muita funcionalidade que não precisa saber até muito usar a própria inteligência artificial. Tem ali uma diretriz, um norte, sabendo do assunto, até mesmo para corrigir qualquer desvio ali e encaixar nas necessidades da empresa. Eu acho que a IA consegue ajudar muito nessa funcionalidade. Entendido. Você falou em gerar relatórios, né, em inglês, uma empresa de alcance global, operação global, né? Quais os principais desafios que você enfrenta, assim, né, nas atividades que compliance enfrenta nessa prática de compliance com diferentes países, essa questão de coisas que funcionam fora com coisas que funcionam no Brasil, como que... Eu acho que assim... É tropicalizar a cultura, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que essa questão, o que pega mesmo é cultural. Você pega... a gente estava até falando dos nossos amigos argentinos ali. Apesar de estar aqui na América do Sul, aqui do lado, a língua já é diferente. E a cultura é totalmente diferente. Eles não pensam da mesma forma como nós pensamos. Tem muita questão ali que para eles, muitas vezes, é a questão da denúncia. Se você olhar o volume de denúncias em um país, no Brasil e na Argentina, ele é muito diferente. Por que isso acontece? Tem alguns fatores. Ali tem uma figura que é o sindicato. Os sindicatos são muito fortes. Então, muita coisa que aqui no Brasil vem direto para nós, lá vai para o sindicato. O sindicato que recebe a denúncia, muitas vezes. E aí o sindicato aciona a empresa, não vem pelo canal. É diferente. Outra coisa, eles não têm uma cultura do speak up, de fazer a denúncia. Por quê? Porque eles são orgulhosos, eles não querem mostrar as falhas dele também. Né? Tem uma questão de orgulho, eles são bastante orgulhosos, são patriotas ali, né? O brasileiro já não é tanto assim, né? A gente percebe que aqui tem uma cultura de speak up, de fazer denúncia muito, muito maior, muito mais disseminada, as pessoas se sentem confortáveis de fazer isso. Então tem uma série de questões culturais que você precisa compreender. Então é muito importante quando você vai implementar um programa ou para você vai analisar por que é diferente um país do outro, é justamente entender essas questões culturais. Fora legislação, tradição, né? Tem uma série de outras questões que também afetam aí essa questão de como você coloca o programa. E a gente tem um programa global. O programa é igual para todos os países, mas você tem particularidades que você precisa
estar atento e você precisa também, não pode ser tão ferro a fogo e falar, não, tem que ser desse jeito, vamos fazer assim, porque não vai funcionar. E as pessoas não vão aceitar. É um Não grande vai fazer desafio. sentido para elas. Um grande desafio, até mesmo dentro do Brasil, já é essa questão multicultural, né, que nós Regional, temos, né? Vamos regional, dizer assim. regional, é bem colocado, ainda mais com empresas que têm esses trabalhos globais, né, trabalhando com os vizinhos aí, com América do Norte ou etc, fora do país, né, acaba aumentando ainda mais essa tropicalização A necessidade da tropicalização, né? Eu Exatamente. acho que como um todo, tudo tem que ser tropicalizado, né? Eu acho que não tem como a gente ter uma coisa muito engessada, né? Eu acho que tudo tem que ter esse bom senso. Então tem que ter uma diretriz global e dessa diretriz global a gente se trabalhar regionalmente para as adaptações, porque isso eu sempre, eu até quando eu dou aula também, né? Sou professor e assim, sempre quando eu falo sobre essas questões nas aulas, eu falo, você tem que ter quando você tem um programa global, você precisa ter essa questão de respeito à cultura, respeito às tradições e costumes regionais, lógico, e à legislação também, né? Sim. E Sim, tem sim. tempo ainda de cuidar de toda essa operação, cento e tantos sites. Tem tempo de lecionar ainda, Massa? Ou tá no espírito intrínseco assim de lecionar? Assim, eu comecei a dar aula já há uns 6 a 7 anos atrás Tá. e é uma coisa que para mim é bastante gratificante, né? De poder passar um pouco também do que a gente aprendeu nesse período todo, nesses anos todos, desenvolvendo a carreira. E também é uma forma de você se manter atualizado e sempre ter uma troca, se você sempre aprende alguma coisa nas aulas também, né? Fora que você vai pesquisar para preparar a aula, você também aprende alguma coisa. Então, é bastante gratificante. É lógico, demanda um certo esforço, tem que às vezes você perde a noite, né? Você tem um final de semana, às vezes, que você perde. Mas eu acho que ver um aluno depois falando, olha, foi importante o que você passou, essas coisas é uma coisa bastante gratificante. Nem que seja 2 ou 3 ali que realmente viram valor ali na sua aula, é uma coisa bastante gratificante, né? Então eu faço com prazer. Isso Não é pelo dinheiro, não, tá? fica enraizado também, que até mesmo dentro da corporação, né? Você consegue disseminar aí o conhecimento, ensinando aí os colegas de trabalho aí com todos os assuntos voltados à área. Aproveitando aqui também essa questão da área do compliance, se conectar a outras áreas, ô Massa, me diz qual que é a sua visão aí, como que consegue fazer o vínculo das áreas de compliance, assim como prevenção de perdas, né? Uhum, Como que pode ser feito esse vínculo aí uhum. das áreas, onde o compliance consegue, como atua, né, o compliance aí É. nesse link de outras áreas? Eu tenho esses dois chapéus, né? Vamos dizer assim, não é bem prevenção de perdas, mas é security como um todo, né? Então a gente acaba tendo eu acabo tendo essa atuação meio conjunta, né? Lógico que tem atividades bastante distintas entre uma área e outra, né? A gente tem ali dentro de security tem uma área que tem atividades que vão muito mais ali a questão de riscos de viagem, proteção executiva, vão para outras áreas que não é bem compliance, mas existe uma similaridade em alguns pontos, principalmente quando a gente olha investigação, por exemplo. Quando a gente olha investigação, muito do que se faz dentro de compliance e investigação de casos de compliance, quando a gente entra em investigação de casos de security, né, de segurança, a metodologia utilizada é muito similar. Então, isso funciona muito bem, essa proximidade. E quando a gente tem, lógico, qualquer outra questão relacionada teve uma questão de violência, de alguma coisa assim, também entra muito a nossa área trabalhando junto, né? As duas áreas acabam trabalhando junto e, lógico, a gente envolve outras áreas, jurídico, próprio recursos humanos. Então, o compliance, ele tem uma conexão muito grande dentro da companhia com as áreas tanto de security como de jurídica, comunicação
recursos humanos, são áreas que estão praticamente controladoria também, né? Que cuida de todas as operações das plantas ali, vamos dizer assim, né? Parte administrativa das plantas, a gente tem essas conexões que são importantes ali para linkar e para estar conjunto. A gente tem que pensar que o compliance ele não é uma coisa apartada da companhia, ele tem que estar junto no processo. Então a gente está dentro por exemplo, do comitê de crises. O comitê de crises tem compliance ali, né? Precisa estar o compliance ali. Então precisa sempre ter essa conexão com as demais áreas. A gente precisa estar envolvido em outras atividades que não são especificamente eu cuido daqui, estou fechado aqui. Não, tem que estar olhando as outras coisas que estão acontecendo, né? Então a gente acaba sendo envolvido em muitas questões ali, por exemplo, vamos desenvolver um novo processo. O pessoal vai consultar a gente para ver se aquilo pode ser feito ou não, né? Então tudo isso passa por compliance também, né? Então acho que essa conexão ela é importante para mostrar também que a gente não é a parte, é um negócio, uma área fechada, né? Ela tá participando, ela tá ajudando o negócio, né? A gente sempre fala, eu gosto de falar que a gente é parceiro dos negócios. Eu tô ali para ajudar, eu não tô lá para falar não pode fazer, eu tô lá para falar como que a gente vai fazer. E até De uma mesmo forma mais segura, né? sendo um dos braços da governança e um dos pilares, né? Mostrando que está sendo executado o que deve ser feito ali, determinado pela governança, né? De uma empresa que está seguindo ali todos os parâmetros, todas as normativas que rege ali o compliance de uma empresa, né? Exatamente. Bem legal, cara. Eu acho que, para encerrar aqui das minhas dúvidas, Tiagão, eu tenho aqui um conselho. Qual conselho? Na verdade, eu não tenho, eu vou te perguntar, né? Eu Que pensei que você ia conselho? falar o Não. conselho. Bem pelo contrário. Aqui eu tô como aluno, né? Assim como alguns dos nossos espectadores aí, eu tô como aluno aqui. Então eu queria te pedir um conselho, até mesmo abrangendo as empresas, né, e profissionais que querem fortalecer a estrutura de compliance e gestão de risco. Qual conselho que o professor, o diretor aí, o mestre Massa passaria para nós? Assim, um conselho só é difícil, mas eu acho que assim, se você tem, a primeira questão é, de fato, o propósito. Qual que é o propósito da sua organização na implementação de um programa de compliance? Ou de qualquer outro tipo, mesmo você fala, eu vou implementar a área de segurança. Qual que é o propósito? O que que você está querendo com isso? Então, esse propósito tem que estar muito claro. Não pode ser, por exemplo, eu sempre falo isso, se o propósito eu vou implementar porque eu tenho que participar de um processo de licitação e o cara está me pedindo um programa de compliance, um código de conduta, uma política, então eu preciso implementar. Então ele começou já errado. Mas se o propósito é realmente mitigar riscos, gerenciar aqueles riscos da companhia e também disseminar a cultura de integridade, aí sim, aí tem propósito específico. Tem um propósito fidedigno, tem um propósito verdadeiro. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. E também, adicionando ali dentro dessa questão, faz de acordo com o que você consegue. Você não precisa começar, quero implementar o suprassumo do compliance, quero o melhor que tem. Mas às vezes você não tem recurso, você não tem braço para fazer tudo isso. Faz o que dá para fazer, faz simples, começa simples, depois aprimora. Usa as ferramentas que estão ao alcance, exato, né? Não tenho dinheiro para comprar um sistema de gestão, não precisa, não tenho dinheiro para contratar um canal de denúncia. Bota uma caixinha lá. Existe isso e funciona, né? Então não adianta você querer fazer mais do que você tem condição. Faça de acordo com o que você tem condição. O ideal é começar, né? Legal. Eu acho que a gente também, né, voltado aí à Avantia, consegue ajudar bastante em relação à tecnologia, a munir de informações e dados aí para a área de compliance conseguir tomar ali as ações e as atitudes necessárias. Muito obrigado, viu, Massa, pelo seu conselho aí, pela sua diretriz,
né? Foi um prazer falar contigo. Mas é um dos principais episódios nosso aqui do Security Talks. Massa, 27 anos de Bung, lecionando há 6 anos. Não é fácil, é muito espírito de liderança, né? Liderança não só da sua equipe, mas com os pares, com as outras áreas de negócio, RH, gestão de risco, segurança, vários guarda-chuvas e vários pares que mostram muito sua liderança, seu espírito de aprender, de ensinar, e isso mostra muito seu comprometimento aí, paixão, quando fala do negócio do agro, mas principalmente o profissional do Massa pro negócio, né, Massa? Obrigado. Eu agradeço tanto a você, Thiago, ao Alexandre aí, é uma oportunidade muito grande para a gente falar sobre esses temas, que são temas que eu gosto de falar, né? Tanto agronegócio, compliance, security, são temas que são o meu dia a dia. E por isso, para mim, é muito satisfatório estar aqui com vocês aqui nessa oportunidade. Agradeço imensamente aí pelo convite. É isso aí, pessoal. Segue o CT Hub Oficial aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e também nosso parceiro estratégico, siga a Avantia no LinkedIn, no Instagram e também no YouTube, e acompanha esse episódio com o Massa, ele que é Security Compliance Director da Bung há 27 anos, uma aula do agro aqui de Compliance e Segurança. Espetáculo, hein, Alexandre? Um prazer. Obrigado aqui, Alexandre. É a primeira vez que você está aqui conosco. Primeira vez que eu estou participando e com pessoas de peso aqui, né? É uma aula do mestre. Uma aula do mestre. Siga Avantia, Security Talks, Massa da Bung, muito obrigado. Obrigado a vocês. E é isso aí. CT Hub Oficial, venha conosco, Security Talks.